Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Citologia Exponencial. Hoje nós iremos apresentar uma temática bem interessante, que são as duas células escamosas típicas, comuns, que são os achados mais frequentes em todo o mundo, normalmente de grande parte da totalidade, virtual totalidade dos preventivos que as mulheres fazem. Essas células se dividem basicamente em dois tipos: as células escamosas superficiais e as células escamosas intermediárias. Então, para encerrar, antes de mais nada, nós iremos encerrar qualquer polêmica, tá, em relação à coloração, formato de núcleo, tamanho de núcleo, formato de citoplasma ou tamanho de citoplasma. O que você precisa saber? Célula superficial é aquela que tem um pequeno núcleo, geralmente é um núcleo como aqui, a gente está olhando no centro, logo acima do campo, um pequeno núcleo que parece um feijãozinho, só isso. Normalmente ela não varia muito, no máximo um núcleo um pouquinho maior, talvez um pouco mais alongado, mas esse é o protótipo da célula superficial. Ponto final. Núcleo escuro, tecnicamente chamado de hipercromático, algo arredondado, parece um feijãozinho. No máximo que ele varia um pouquinho de tamanho, pode ficar um pouquinho alongado a mais. Ponto final. Essa é uma célula superficial. E aonde está esse núcleo? Em um citoplasma abundante. Acabou, só isso. Claro que existem variações, não necessariamente esse citoplasma vai ser sempre em tons alaranjados, ele pode ter tons azulados. A cor definitivamente não influencia. E esse citoplasma ele pode ter bordas, ora um pouco mais regulares, ora um pouco mais irregulares. Pode ter dobras ou não ter dobras. Pode ser muito abundante ou um pouco menos abundante. Isso também não faz a menor diferença. O critério principal é o citoplasma abundante, com um núcleo muito pequeno, semelhante a um feijãozinho de cor escura. Essa é uma célula escamosa de tipo superficial. Ponto final. A próxima célula, que é muito frequente, é a célula escamosa de tipo intermediária. Qual a principal característica dessa célula de tipo intermediária? Ela é uma célula com volume ou tamanho nuclear um pouco maior, comparando logo aqui acima, em relação à célula superficial. E esse núcleo ele costuma ser um pouco mais claro, porque a cromatina, o que é cromatina? Esse conteúdo do DNA que deixa o núcleo com essa coloração um pouco mais azulada escura, ele fica um pouco mais disperso, um pouco mais aberto, por isso que ele fica um pouco mais claro. E esse núcleo ele pode ser um pouco mais arredondado, um pouco mais ovalado, tem um pouco mais de bordas. Mas o que ele tem de característica? Ele é um núcleo maior do que a da célula superficial, ele não é um feijãozinho escuro e disposto a um citoplasma amplo. Normalmente não tão amplo quanto o da célula superficial, mas ele pode ser maior de volume citoplasma, pode ser menor, pode ter mais dobras ou menos dobras, e a coloração ela costuma ser mais em tons azulados, mas pode ser perfeitamente em tons alaranjados. Isso absolutamente não tem qualquer relevância. O que importa é ver o núcleo, o seu volume. E aqui nós temos vários espectros de células intermediárias. Aqui nós temos algumas com tons ora alaranjados, com núcleos um pouco maiores, um pouco menores, alguns mais arredondados, outros até com pontas afiladas. Isso são espectros de células intermediárias. O que você tem que ter em mente? O que você precisa ter em mente? Isso daqui são variações e tudo isso está dentro de um espectro de normalidade, de coisas, de situações típicas. E para simplificar ainda mais pelo nosso método, que é uma metodologia Delta 3, que tem vídeo explicando especificamente em relação a isso, o que você precisa saber? Você apenas precisa saber que essas células, esse conjunto de células, são células típicas, ou seja, são células comuns ou habituais, pouco importa o tamanho de citoplasma,
desde que o tamanho, o volume nuclear estejam dentro do limite tolerável. E que são células maduras. Por quê? Porque são células que estão dispostas em um citoplasma amplo. Basta saber isso. Célula madura é toda célula que tem um citoplasma amplo com um núcleo escasso. Basta isso. E por que ela é típica? Porque ela está dentro de um espectro de normalidade. E como que se conhece esse espectro de normalidade? Basta você ver vários formatos, vários vídeos nossos já tem essa exposição, e você vai se habituando com aquilo que a gente chama de normal. Mas uma dica é ver o volume ou tamanho do núcleo. Vamos dizer que o limite tolerável máximo para uma célula intermediária seria essa célula aqui no centro. Tá? Bem no centro, tem uma imagem muito bonita. Aqui no centro, ela já é o limite máximo, pouco mais talvez, de volume nuclear para uma célula intermediária. Tá? O tamanho da célula, do volume nuclear da célula superficial, pouco importa. E aqui logo abaixo, no centro do campo, nós já começamos a ter aquilo que nós chamamos de atipia. O que é atipia? Atipia, pelo nosso método, é tudo aquilo que não é típico. E aonde está essa atipia? No núcleo, especificamente no seu volume nuclear. Então, aqui no centro do campo, nós temos um núcleo, que comparado com os demais, ele tem um volume, o tamanho maior, sendo que o limite máximo tolerável de uma célula intermediária está aqui nessa célula acima. E esse volume, ele já é maior. E aí você mensura o tamanho desse volume. Ele é aproximadamente 2 vezes, cabem 2 células intermediárias nesse núcleo. E aí é que nós iremos tratar dos diagnósticos em atipias citológicas, que existem vídeos específicos no nosso canal para você estudar. Então aqui nós concluímos um breve apanhado das células típicas, escamosas, de tipo superficial e de tipo intermediário. Então, se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, deixar comentário e se inscrever aí no nosso canal para receber todos os conteúdos novos e mais materiais de apoio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.